Filho foi expulso do acampamento de verão depois de 1 dia e meio. Ele tem 5 anos e a desculpa foi que ele não seguia ordens. Então vamos lá. Essa fala já tá carregada de uma coisa, né? Tem pistas dentro da fala, né? Primeiro assim, eu vou pressupor que o acampamento seja na escola onde ele estuda, né? A gente tem que partir de alguns pressupostos. Não, porque pode ser um acampamento de verão, tipo, que os pais mandam os filhos, não é de escola. Tá bom. Então, eu tenho certeza que para você deixar um filho de 5 anos ir para um acampamento de verão, você verificou antes, você consultou, você tinha a segurança de que as pessoas sabiam o que estavam fazendo. Então, não foi que você deixou lá sem ter a mínima informação. Então, daqui vem a minha fala de a desculpa. Porque de onde vem sua fala de que foi uma desculpa e não um argumento que eles colocaram? Isso é para você mesma refletir. Tem alguma coisa aí por trás. Aí nós temos uma pergunta. Dentro da sua casa, com você, com os adultos responsáveis e na família, quando ele encontra primos, colegas da mesma idade, ele é uma criança que compartilha? Ele é uma criança que aceita limites e regras? Porque isso é muito importante. E hoje em dia não é culpa da mãe, do pai, mas é do contexto que a gente vive e muitas vezes da falta de ter um suporte para os pais lembrarem que as crianças precisam aprender a conviver socialmente. E na família, geralmente, a gente não tem mais essa oportunidade, porque as crianças são filhos únicos, ou tem uma diferença muito grande de idade entre um irmão e outro. Então, se o seu filho, quando está dentro de casa, ele tem momento que é hora de comer, é comer sem tela, é hora de tomar banho, precisa parar de brincar, desligar tudo e tomar banho. Ele é uma criança que consegue conviver com outras crianças, compartilhar brinquedos, esperar a vez dele. Esses aspectos são tão importantes e hoje em dia tem tanta criança que está crescendo e enfrentando desafios gigantescos no convívio social por não terem aprendido dentro de casa essas habilidades. Ó, a Erika falou alguns pontos aqui, ó. Ela mora nos Estados Unidos, então esses acampamentos de verão aqui que tem de imaginei que você verão. E é da nova escola dele, uma escola privada e super cara. E ela falou assim, ele tem diagnóstico de autismo leve e a escola sabia. Sim, ele segue ordens, mas ele tem alguns episódios que precisa de mais suporte. Então, porque assim, é o outro ponto. O fato dele ter autismo leve também direciona para alguns cuidados específicos que ele precisa, mas ele precisa aprender essa convivência social com você e a escola pode ajudar nisso. Eu não gosto da ideia dele ter sido expulso, também não gosto. Se os responsáveis pelo acampamento tiveram alguma conversa com você antes? Olha, tá acontecendo isso, como que a gente faz? É que a questão que ela tá falando é que foi muito rápido, né? 1 dia e meio, então se teve a conversa, foi... Então, mas se 1 dia e meio, se eles perceberam que ia ser um ambiente em que ele não ia se adaptar, ou que estava tomando eu não quero falar energia, mas o tempo, tudo que os organizadores, os responsáveis ali adultos precisavam para cuidar das outras crianças, eu consigo entender por já ter estudado fora para conhecer o perfil muito direto e objetivo dos profissionais de educação de muitos países, inclusive os Estados Unidos. Se 1 dia e meio eles perceberam que ele não ia se adaptar, agora o expulso eu não gosto. Ser expulso eu acho ruim. Mas fica uma dica para você, ó. Ele precisa então de oportunidade, de conviver com outros colegas, de passar um tempo assim, que seja com você junto, para você observar e ajudar no que ele precisa. E eu vou falar uma coisa aqui que mãe, Érica, é pro seu bem e pro bem dele. Não usa esse grau de autismo leve dele como um argumento, um receio seu para não ensinar para ele regras de convivência social. Tá bom? Eu sei que é desafiador,
Mas então esse é um desafio, é uma atenção maior ainda que você precisa dar. Porque se ele conseguir conviver socialmente, se vocês vão morar fora, ele precisa aprender a seguir as regras daqui dos Estados Unidos. Não adianta ele ser uma criança adaptada ao Brasil, porque se ele não aprender a conviver socialmente, o impacto vai vir no processo de aprendizagem dele. Então, talvez você precise, junto com ele, sair com amigos americanos, convidar para ir na sua casa e ajudar o seu filho a entender regras de convivência social do país onde ele está morando. Ele precisa da sua ajuda para isso. E, inclusive, você pode conversar no acampamento, saber exatamente o que aconteceu, para você poder trabalhar com ele essas questões e não fala, jamais, tira isso não fala que ele foi expulso. Tá bom? E não conta perto de ninguém que ele foi expulso. Conta pra ele que ele voltou pra casa. Se 5 anos, acho que ele não vai ficar perguntando, mas ele precisa de ajuda para aprender a conviver socialmente. E uma sugestão para essa mãe seria disso já que eles estão morando fora agora, né? Conhecer outras famílias e convidar para brincarem na casa dela, né? Com o filho. Isso também é legal, né? E aceitar convites que fizerem para eventos na escola dele, para eventos na comunidade, qualquer uma que vocês estiverem aí, para ele ir aprendendo essas regras de convivência. E respira fundo, mãe. Ela deve estar muito triste, né? De ter acontecido isso, dele ter voltado, né? Respira fundo e eu acho que vale a pena conversar com eles e saber exatamente quais foram as posturas, quais foram as atitudes, porque daí também te dá uma pista do que era dele e do que era do contexto dos adultos responsáveis que não estavam tão preparados para ficar com uma criança como ele.